Esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi. Para tudo! Que agora, nessa nova temporada, não só eu, como minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, a gente vai estar iniciando uma nova temporada, dessa vez falando de algumas relações que eu acho que, assim, não são tão debatidas como namoro, família, etc., mas que marcam muito a nossa trajetória, que são as amizades. Então, nesse primeiro episódio, a gente está contando com a Mabê e, claro, a presença de Elise e Carol. E antes de Mabê se apresentar, Elise e Carol, vocês não querem dar um oi pro pessoal? Ei, pessoal, como vocês estão? Espero que bem, todos se cuidando. Estamos aqui em mais uma temporada, muito felizes de ter essa convidada para estrear essa nova temporada. Então vamos juntas, porque ela tá bem especial, vamos falar de vários assuntos interessantes. Ei, gente, aqui é a Carol. Estamos, né? Eu sempre falo que a gente tá muito animada, mas é porque todo episódio de podcast a gente tá muito animada. Mas essa temporada eu tô bem feliz, porque eu acho que a gente sempre fala sobre relações de gênero, mas sempre sobre, igual a Bia falou, namoro, família, relação de você com você mesma. Mas e as amizades que são tão importantes, estão tão no nosso dia a dia? Então, né, espero que vocês gostem dessa temporada, que vem um pouquinho diferente. Boa, chegou minha vez. Gente, aqui é a Mabê. Queria, enfim, agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui pela primeira vez conversando com vocês, conhecendo as meninas também. A Bianca já conheci, mas acho que vai ser bem legal conversar sobre, enfim, né, essas relações como a gente comentou mesmo. Eu sou podcaster também, sou escritora, tenho um podcast chamado Modus Operandi, que a gente, com a Carol Moreira, né, que a gente fala sobre crimes reais, mas a gente tenta trazer um pouco da perspectiva do momento histórico que a gente está vivenciando, até mesmo das relações, de como que a primeira infância, né, atua nesses criminosos e tal. Então a gente fala sobre diversos caminhos que inclusive permeiam a psicologia também. Então fica aí o convite para quem tem interesse, mas lembrando que são assuntos sensíveis, né, mas da parte da criminalidade, então tomem cuidado, mas se quiserem, estaremos lá. Eu adoro que você está falando agora, né, sobre a questão de ser escritora, porque você está escrevendo um livro também, que já deve sair, né? Sim. Eu acompanhando. Sim. Não, tô super feliz. A gente tá escrevendo o livro do Modus Operandi, vai sair esse ano, no final do ano. A gente ainda não tem data nem nada, mas tá sendo bem desafiador, assim, tá escrevendo. Nesse momento também que a gente tá vivendo, que tudo é bem mais difícil, então tá sendo bem desafiador, assim. Sim, imagino. Inclusive, falando sobre esse momento que a gente tá vivendo, a gente vai ter no próximo episódio, no segundo episódio, uma conversa com a Júlia. Não sei se você conhece Júlia Ferreira. Sei, conheço. E aí a gente vai estar falando sobre essa questão de fim de amizade. A gente acabou falando muito sobre esse momento que a gente tá vivendo de pandemia, esse fim de amizade, que eu acho que também fica bem mais desafiador agora manter-se amizades. E pra gente entrar, então, na pauta desse encontro de hoje, que também acho que acaba que foi sendo alterado alguns conceitos, alguns significados que a gente foi dando, que é sobre essa pressão de ser a melhor amiga, ou a pressão de ser amiga mesmo, né? O que tem por trás dessas amizades. A gente pode começar no nosso primeiro quadro, Vocionário, para você trazer um pouco do conceito, o que você entende sobre a amizade e essa pressão por trás desse tipo de vínculo que a gente tem. Vocionário. Boa. Então, eu acho que tem sido, até falando um pouquinho do conceito de amizade para mim, eu acho que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. Acho que a gente tem diversos conceitos, por exemplo, quando eu era criança, lá na escola, basicamente a amizade era aquela pessoa que estava próxima de você fisicamente, né? Você tinha um contato diário na escola e tal. Às vezes, não necessariamente você tinha as mesmas ideias, né? Você tinha a mesma visão de mundo, vocês tinham
os mesmos objetivos, mas vocês estavam ali se encontrando todos os dias fisicamente, vendo as mesmas coisas, prova de matemática, estudar para tal coisa. Então, eu sinto que muita parte dessa época, para mim, a amizade era estar perto. Era estar perto fisicamente. Era ter essa proximidade, ter esse vínculo, que não deixa de ser um vínculo, né? Nem nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu demorei muito para encontrar amizades e entender que as amizades, elas são de diferentes formas. Que sim, você pode ter a amizade do vínculo, você pode ter ali aquela coisa de você estar vendo diariamente, mas também aquilo pode ser apenas um colega, né? Assim como você tem colega de trabalho, na escola você pode ter tido colegas de classe, e não necessariamente são pessoas que realmente são seus amigos e tal. E também não é uma forma pejorativa de falar, às vezes não faz tanto sentido, assim. Quando eu olho para trás e eu vejo os meus amigos de escola, eu conto nos dedos as pessoas de verdade que continuaram, né, ao longo da vida, meus amigos, porque também a gente muda, né? A gente muda durante a vida, então acho que essa evolução, ela foi muito significativa para mim. E com a internet, eu sempre usei muito a internet, assim, tipo, desde que tinha 11 anos, comecei a usar a internet. Numa época que a internet ainda estava sendo começado a usar, né? Que a gente tá falando dos anos 90. A gente tá falando dos anos 90. Então, assim, a internet... O que era a internet nos anos 90, né? Era uma coisa completamente diferente. Então, usava ICQ, usava um monte de coisa. Pra mim, foi uma forma de conhecer o mundo de uma forma completamente diferente, mas também de fazer novas amizades. E nessa época, eu comecei a fazer amizades com pessoas que pareciam muito comigo. E elas estavam muito longe. Às vezes em outros países, às vezes em outros estados. E então acho que foi o momento também que eu comecei a descobrir que a amizade não necessariamente precisava estar tão próxima assim para fazer sentido, né? E eu acho que hoje, assim, passando, enfim, né, depois de muito tempo, eu tenho 35 anos. Pra mim, hoje, a amizade, ela não tem a ver com o tempo que você conhece a pessoa, ela não tem a ver com o tamanho do vínculo, ela tem a ver com essa pessoa me faz bem? Acho que essa pra mim é a principal pergunta. Não significa que ter amizade é uma pessoa que nunca vai brigar com você, nunca vai discordar de você, que vai é aquela, nossa, a pessoa é igual a mim, ela tipo pensa tudo que eu penso, ela não duvida de nada, ela não acrescenta em nada. Não, acho que não tem nada a ver com isso, mas é o realmente quando ela briga comigo, quando ela fala uma coisa, é pro meu bem ou é pra me deixar pra baixo? O quanto ela me eleva. Então, pra mim, hoje, amizade significa o quanto essa pessoa me eleva. Ainda acredito em diversos tipos de amizade, acredito em diversos tipos de vínculos, mas pra mim acho que o mais importante é ela me eleva, ela me faz bem, é melhor estar com ela ou não. E acho que depois principalmente depois dos 30 anos, eu percebi que eu não faço questão de vínculos que não me fazem bem. E eu não ligo de jogar fora, sabe? Tipo, cada um vai para um lado, eu tô seguindo aqui o meu caminho e tá tudo bem. Então, acho que virou isso, assim, pra mim, sabe? Eu achei muito legal que você falou do ensino médio, porque eu lembro que nessa época minha irmã mais velha, ela falava, porque eu via ela mais velha com menos amigos, né? E aí no ensino médio é isso, todo mundo da sala, você fala com a pessoa e vira seu amigo. E ela falava, não, mas você tem que ver quem são as pessoas de verdade. Eu, não, mas como assim? Todos são de verdade. A gente aqui, ó, terceirão pra vida, nos amamos. E aí ela falou, não, mas é porque com o tempo você vai vendo quem é seu amigo. E aí aquilo pra mim não fazia sentido. Tipo, como assim? Eu sou amiga de todo mundo. Como que minhas amizades vão minguar? E aí, esses dias eu tava olhando e falei, gente, mas é a completa verdade. Hoje em dia, a gente olha os amigos de verdade e eu fico... Sim, tem pessoas que foram muito importantes pra minha vida, tem pessoas que a gente teve um momento, mas tem pessoas que são só colegas e tá tudo bem, não precisa ser meu amigo. E até eu tenho uma amiga que ela foi meu aniversário esses dias, ela mandou parabéns e a gente começou a conversar sobre a nossa amizade. E a gente é amiga desde
desde os 7, 8 anos. Só que a gente teve aquela amizade turbulenta, a gente brigava, bem aquelas coisas de rivalidade feminina na pré-adolescência, a gente ficava sem se falar, a gente voltava. E aí a gente tava falando tanto que nossa amizade amadureceu. Em um momento que a gente hoje tem uma amizade que a gente acrescenta uma outra e que a gente entende que a gente não precisa estar sempre junto, que a gente não precisa falar todos os dias. E que a nossa amizade hoje é assim. Antes tinha aquela cobrança de ensino médio. Se ela é minha melhor amiga, a gente tem que manter uma das minhas melhores amigas para toda a vida. A gente tem que sempre fazer isso. E não, então eu achei muito bonito que a gente falou isso. É um amadurecimento da amizade. E tá tudo bem se amadurecer e um dia a gente for cada uma pro seu lado. Assim como a gente já teve momentos muito afastadas. E com esse amadurecimento a gente pôde se reaproximar. Eu achei muito legal que você disse isso também, Mabê, porque eu, e a gente vai ver isso nos próximos episódios também, sou uma pessoa muito apegada com a amizade. Porque eu sou filha única e minha família não é daqui, é toda de Minas. Então eu cresci com as minhas amigas, sendo muito amigas, então indo pra casa uma da outra e tal. Só que eu acho que esse período, assim, quando você começa a virar essa chavinha de adolescente, aí você vai saindo da escola, vai indo pra faculdade, muita coisa muda. E é estranho como essas mudanças acontecem. E isso, ninguém te prepara pra isso. Não tem um livro assim, mudanças de amizade, sabe? É difícil você entender aquilo que não te explicaram. Porque de relacionamento amoroso a gente vê muito, tipo, términos. Só que o que acontece? A gente vira uma chavinha e essa pessoa era muito minha amiga, mas agora a gente não tem mais tempo e ela não gosta mais de mim. Como é que isso funciona? Porque tem isso, né? A gente vê isso nos filmes que as melhores amigas, elas estão o tempo inteiro juntas e fazem tudo juntas. Minha melhor amiga mora em Brasília, eu não consigo ver ela nem assim, tirando o contexto de pandemia, né? Não conseguia ver, assim, a cada 2 semanas, que a gente não tava mais na mesma faculdade. Quem dirá, assim, o tempo inteiro. E não dificulta, tipo, não é um empecilho, né? Que a gente não é mais amiga. Mas é que as coisas vão acontecendo e a vida vai acontecendo. E eu acho que é isso que é o legal da amizade, quando você realmente, igual você falou, né, é uma coisa leve. Eu acho que você não é que você obriga a pessoa a estar contigo, mas quando ela tá contigo é uma coisa mais legal, é uma coisa mais tranquila. E aí, consequentemente, ela vai estar nos momentos bons e talvez nos momentos ruins, mas ela sempre vai estar lá. Não o tempo inteiro, não quando você precisa, porque ela também tem uma vida. A gente acha que podia até falar sobre isso. Mas ela vai estar lá. Eu acho que isso que importa, mais do que vamos dar um rolê, vamos tomar um sorvete. Com certeza. Eu achei interessante que vocês estão trazendo sobre isso de amadurecimento. E eu penso muito no lugar, na verdade, de flexibilidade junto com esse amadurecimento, né? Porque não adianta nada você tá... Acho que às vezes as pessoas acham que amadurecimento é só a idade. E pelo contrário, na verdade, que o amadurecimento vem com o tempo, porque necessita desse lugar de autoconhecimento, desse processo de autoconhecimento. Mas percebo que é um lugar muito de olhar para tuas emoções e falar, pera, não preciso ser rígido, né? Que eles falaram. Ah, não, eu tenho que encontrar todo dia. Ah, não, a amizade tem que ser isso. Você vai vendo, você vai entendendo, você vai conhecendo a outra pessoa, acho que estabelecendo limites, respeitando os limites da outra pessoa. E é um desafio e tanto fazer isso, porque querendo ou não, a gente é um ser relacional, mas não ensinaram pra gente todo momento ter relações, acho que assertivas, né? Então, que nem vocês estão falando, ainda mais em amizades, que fica isso, assim, do dito e não dito, acho que dessa idealização de amigas pra sempre, friendship goals, né? Então, vários desses nomezinhos, desses termos que a gente vê, a gente cresce assistindo isso na TV, nas redes sociais, enfim, aquelas amizades pra sempre, colarzinho que a gente divide. E como vocês mostraram, né? Mas que amizade no início, quando a gente é criança, adolescente, é muito diferente quando a gente vai se tornando adulta. Os processos também mudam, a gente muda, as prioridades vão mudando. E aí eu acho bem legal isso que a gente tá trazendo. Inclusive, eu acho que foi muitas dores que as outras mulheres de voz trouxeram nos seus relatos. No Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz. Não diga alô, diga mulher de voz. E aí a gente vai começar primeiro com os relatos da Júlia, da Nina e da Bia. Então vamos começar com o da Júlia, que ela fala um pouquinho, que tá virando um pano do nosso podcast, e o relato dela começa falando de uma amizade que ela conheceu na pré-escola. Então elas estudaram juntas por muitos anos, até que tiveram que mudar de escola, e elas eram melhores amigas, mas acabaram perdendo contato por alguns anos, até que voltaram a conversar. E aí no começo parecia mil maravilhas, elas retomaram a amizade que não encontrava há anos, saíam para vários lugares, conversavam todos os dias e prometeram que quando uma começasse a namorar, elas não iam deixar de manter o contato com a outra. Mas depois de um tempo, a Júlia não estava mais sentindo muito bem consigo mesma e precisava de um tempo sozinha
para cuidar e fazer acompanhamento psicológico. Então, realmente, esse momento para ela. E aí a amiga dela não entendeu muito bem, ela achava que o problema era com ela. E aí ela tentava sempre perguntar para a Júlia ou para alguns colegas como que a Júlia estava, o que estava acontecendo com a Júlia. E na época, por mais que a Júlia entendesse que ela talvez estivesse preocupada, que a amiga dela talvez estivesse só preocupada com ela achou muito invasivo. E aí ela falou isso para a amiga dela. Só que a amiga dela não entendeu dessa forma. E um tempo depois, a Júlia começou a namorar, mas poucas pessoas sabiam. E ela estava muito segura, era o primeiro namorado dela. E quando a amiga dela descobriu, perguntou para um colega como que a Júlia estava, se ela... E aí ela foi perguntar para a Júlia como que era esse namoro e desejar felicidades. Mas a Júlia, de novo, sentiu uma cobrança da parte da amiga, achando que ela deveria ser a primeira a saber de tudo, ou sobre a vida dela, como se a Júlia devesse isso a ela. E aí, hoje em dia, elas mantêm contato, mas a amizade acabou se tornando uma dependência emocional da parte dela. Então, a Júlia sente que realmente teve essa dependência da amiga dela, e que ela achava que tudo entre as duas ela deveria saber, que a Júlia sempre deveria contar tudo pra ela. E aí, a Júlia não sabe se um dia elas vão manter contato, e ainda sente uma cobrança de dar a satisfação, e ela não entende que, por a amiga não entender isso. E aí ela coloca até um detalhe, que a colega que conta as coisas pra amiga dela nem conversa direito com a Júlia. E aí ela sente que esse colega fica manipulando a amiga dela pra saber sobre a vida da Júlia. E isso faz ela ficar meio indignada com essa amizade, de que muitos fatos podem acabar sendo distorcidos nesse fio de telefone, então de um falar pro outro. E aí, depois da Júlia, a gente já vem, com da Nina, que é um áudio, então vou colocar aqui pra vocês. Eu tenho uma melhor amiga há muito tempo, eu tenho 22 anos hoje, a gente se conhece desde os 10 anos. E na época da escola a gente gostava muito daquelas revistas Capricho, Atrevida, essas coisas assim. E a gente fazia muitos testezinhos da revista. E uma vez a gente foi fazer um sobre amizade, que tinha, tipo, qual é o nível de amizade, alguma coisa do tipo. E esse teste era composto por perguntinhas, tipo, de coisas que você já fez junto, sabe? Então era, você já fez compras com sua amiga, você dorme na casa dela frequentemente, você chama os pais dela por tio, alguma coisa do tipo. E aí a gente fez o teste e a gente não tinha feito quase nenhuma das coisas que falava na revista, simplesmente porque não era o nosso tipo de amizade. E aí deu, tipo, só conhecidos, alguma coisa assim. E nós ficamos revoltadas com isso. E aí a gente começou a querer fazer as coisas que estavam na revista só pra provar pra nós mesmas que nós éramos melhores amigas. Foi muito louco, porque nós sempre fomos muito amigas, do tipo que confia na outra 100% pra absolutamente tudo. A gente tem uma amizade de irmã mesmo. Mas porque a revista falou que a gente não era... porque a gente não fazia as coisas que a revista classificava como coisas de melhores amigas, a gente sentiu que, nossa, a gente não é amigo o suficiente. E aí nós começamos a fazer essas coisas que tava falando na revista pra provar nossa amizade pra alguém, sabe? Tipo, pra gente mesmo, eu acho. E a gente não gostava disso. Tipo, tudo que a gente fazia pra marcar na revista que a gente já fez, a gente falava, nossa, que saco, né? Foi um tempo, inclusive, que a gente se distanciou um pouco, porque não tava legal nossos rolês, e aí um dia a gente largou isso de lado, mas foi muito louco essa necessidade de provar a amizade, assim, em vez de só sentir, porque tem algumas coisas que fazem a gente se sentir mais amigas, igual você falou no post anterior, né, pra ser amizade goals. Nossa, Bia, esse episódio que vocês vão gravar é o meu episódio, o episódio que representa a minha vida social. Porque por muito tempo eu sinto que eu pressionei muito os meus amigos e também tive amigos que me pressionaram muito no quesito ser melhores amigos, sabe? A partir do momento que se denomina que aquela pessoa é o seu melhor amigo, parece que, pelo menos pra mim, né, quando se denominava que era meu melhor amigo ou melhor amiga, surgia uma certa pressão para que fosse aquela amizade dos filmes, sabe? Que a gente vê por aí, que os melhores amigos fazem tudo, que eles passam, tipo... sei lá, todos os dias na casa um do outro, fazendo vários nadas e não sei o quê, e isso nunca aconteceu na minha vida, né? E pra mim, por algum motivo, isso sempre foi super difícil, assim. E hoje em dia eu entendo que não é assim, que a gente tem vários tipos de amigo, mas
por muito tempo, eu pressionei muitos amigos meus. E nisso de pressionar, eu acabava ficando extremamente frustrada e acabava chateando também esse amigo ou amiga, né? E gerava diversos conflitos, enfim, desnecessários que, na verdade, a pessoa já estava sendo minha amiga, né? Só que é como se eu quisesse aquela coisa que realmente a gente vê nos filmes, né? De que se você tem uma melhor amiga ou um melhor amigo, tem que ser aquela amizade ideal que vocês compartilham tudo, que vocês, nossa, são, sabe, como se fossem irmãos que moram juntos e tudo mais. E não tem que ser assim, né? Com o passar do tempo, eu percebi que nós temos diversos tipos de amigos na vida e diversos tipos de melhores amigos para situações diferentes, né? Então, demorou muito para eu entender isso. Então, por muitas vezes, eu acabava cobrando os meus amigos de certos assuntos, situações e tudo mais que não se encaixavam neles. E nem na nossa amizade também não se encaixava aquilo pra gente, mas eu queria que se encaixasse, porque eu queria que fosse aquela amizade que pode tudo e não sei o que fala de todos os assuntos, faz exatamente, tipo, extremamente assim, tudo juntos. Só que não era isso, né? E hoje eu percebo isso, que a gente pode ter uma amizade pra cada coisa, sei lá, uma amizade pra falar dos boys, uma amizade pra falar da faculdade, uma amizade pra falar que você gosta muito de cozinhar, uma amizade que vai na sua casa pra curtir um churrasco com a sua família. E não são todas as amizades que fazem tudo isso. Pode até ter algum amigo que faça várias dessas coisas com você, mas não vai ter um amigo que faz tudo. Eu achei muito interessante tudo isso que elas trouxeram, porque eu percebo que cada uma trouxe uma perspectiva diferente, né? Então, falou-se bastante sobre um lugar ali acho que de pressão, de estar em relação, estar com essa amizade, uma questão bem de onipresença, mas como isso está presente nos vínculos, tanto de você produzindo, quanto socialmente você vendo isso acontecer, quanto também você recebendo isso. E aí eu queria saber de vocês. Vocês já se sentiram assim, se sentiram pressionadas ou se sentiram que pressionaram alguém pra ter essa amizade que nem a Bia falou, né, de nossa, somos irmãos, vivemos juntos, uma coisa meio de realmente essa irmandade, nada vai faltar, a gente vai estar em todos os momentos bons e ruins. Ai, assim, já aconteceu comigo. Às vezes ainda rola, mas é uma coisa muito mais saudável do que era antigamente. E não só com uma relação de amizade, mas com mais de uma, que tem isso de estar sempre perto e de estar fazendo as coisas sempre juntas e tem que comprar uma roupa, você tem que me falar que você comprou um lookinho novo. E assim, gente, esse negócio de WhatsApp também eu acho que é uma coisa que complica, porque eu não sou muito boa em WhatsApp. Mas eu nunca fui boa. E aí, tinha muito essa cobrança, tipo, responde, você não tá me respondendo, você não gosta de mim, você tá com outra pessoa, você não quer mais ser minha amiga. E eu falava, gente, eu só sou ruim com o WhatsApp, não é nada pessoal, não é com você, é sobre mim, tá? Tá tudo bem. Então, tem essa pressão, hoje é uma coisa muito, muito mais saudável. Só que tinha, né? E eu, não sei se pode, mas eu culpo um pouco a Disney, porque todo filme de melhor amiga da Disney, elas estão sempre uma na casa da outra. Eu falei, gente, como é que os pais dela deixam? Você não tem que estudar, não? Não tem outras atividades? E aí tinha essa obrigatoriedade, tá? Sempre uma na casa da outra, sempre indo no shopping juntas, sempre fazendo isso. Não tem nem tempo pra isso, gente. Eu acho que eu me reconheço muito nessa parte da pressão. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos problemas em me sentir pressionada. Se eu tô me sentindo pressionada, eu quero sair correndo, eu quero fugir, porque eu detesto, eu acho que a amizade não pode ter essa pressão, mas também acho que a gente precisa ter certos cuidados com o sentimento da outra pessoa, né? Por exemplo, na primeira história que a gente ouviu e tal, é super difícil julgar sem conhecer todos os lados, mas às vezes, quando a gente tá sentindo uma certa... Né, ela fala que ela sentiu invasivo e tal, que a atitude da amiga dela foi invasiva. Às vezes, era a forma torta da amiga dela mostrar que se importava. Era a forma torta da amiga dela tentar ter certeza que estava tudo bem. Às vezes, não era a melhor forma que ela, né, estava fazendo,
porque às vezes a gente não sabe a melhor forma de lidar com uma situação, mas talvez o que ela enxergava como invasivo, a outra pudesse enxergar como, olha, eu tô aqui, se você precisar e tudo mais, e só que ao mesmo tempo ela também poderia estar sendo super invasiva, porque ela que precisava de um tempo, ela precisava ficar na dela, então são sempre coisas super delicadas. Da menina contando que elas começaram a fazer as coisas da revista, eu achei muito engraçado, porque é o tipo de coisa que eu faria, provavelmente, quando eu era mais nova, assim. Eu com toda certeza eu ia ficar puta, ia falar, não, claro que a minha amizade é foda, sim, então eu vou fazer igual da revista, então eu ia querer ficar fazendo um monte de coisa pra mostrar que a minha amizade é sim boa, pra mostrar que, nossa, imagina, a gente é super amiga e tal. Então, eu acho divertido porque as pressões, elas são tantas. Tem a nossa pressão, que é interna, tem a pressão externa, tem a pressão da revista, tem a pressão dos filmes, como você comentou, da Disney. Então, essa sensação, eu cresci assistindo muitas séries adolescentes, tipo One Tree Hill, Dawson's Creek, o próprio Friends, assim, as pessoas, elas moram com os amigos, elas estão com os amigos o tempo inteiro. E eu sou de uma cidade do interior, eu sou de Minas, né? Eu sou de Minas Gerais, de uma cidade do interior, e eu mudei muitas vezes na minha vida. Eu mudei muitas vezes de cidade, de estado. Então, eu aprendi a criar novos amigos, a criar novos laços, e talvez por isso eu não seja tão apegada a meus primeiros amigos lá da infância e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil você ir na casa de alguém quando você mora em Minas Gerais. Mas eu tenho certeza que eu não teria tido a mesma vida se eu tivesse morado em São Paulo nessa época. Porque hoje, claro, a gente tá no momento de pandemia, então obviamente não estou vendo ninguém. Mas antes da pandemia, né, eu tenho amigos que moram super perto de mim e eu não via todo final de semana. Que dirá todos os dias, né? Já em Minas, um outro contexto, o contexto da escola, o contexto da proximidade, eu via meus amigos todos os finais de semana. Então, assim, sem exceção. Então, tudo depende muito, né, do formato, das coisas, mas eu gostei muito também do que, acho que foi a terceira menina que comentou, sobre existem vários tipos de amizades, e pra mim é muito isso mesmo. Tem amizade que você vai querer falar sobre relacionamentos, porque às vezes tem uma pessoa que você confia muito, que ela é muito legal, mas ela é fofoqueira. Então, assim, eu não vou querer contar uma coisa pra ela da minha vida que eu não quero que as outras pessoas saibam. Mas ela é ótima, ela não faz de maldade. Ela só é um pouco fofoqueira. Faz parte da, sabe? Faz parte dela, assim. Então, eu vou contar tudo pra ela, mas quando for algo que eu não quero que ela saiba, eu vou dar uma segurada. E aí, às vezes, tem aquelas pessoas que são ótimas pra dar conselhos, porque, enfim, sabem falar sobre isso. Então, eu acho que o barato mesmo é você realmente encontrar todas as formas de amizade que funcionam pra você, que funcionam pro teu estilo, e não ficar aprendendo mesmo nessa coisa de, ai não, porque se não dormir na casa não é amiga, se não chamar a mãe de tio não é amiga, porque não é isso que importa. No fim do dia não é sobre isso, é sobre o quanto que você cria o vínculo com aquela pessoa que tá ali e o quão vocês fazem bem pra outra e todas as coisas legais que vocês estão vivenciando juntas, estando fisicamente juntas ou não. Você comentou que a sua melhor amiga é de Brasília, né? E é normal, é normal. Às vezes a gente tem realmente. Eu tenho melhores amigos espalhados pelo Brasil e não necessariamente essa pessoa tá vivendo ali comigo todos os dias, mas ela sabe da minha vida, ela sabe das minhas coisas. E tem também o famoso. Aquelas pessoas que você não vê há anos e quando encontra parece que nunca deixou de falar. São vínculos que são eternos e que não vão se desfazer só porque eles não correspondem ao ideal de amizade de uma revista. Não, com certeza. E aí até eu queria falar porque eu tive a friendship goals de acordo com as revistas, de acordo com tudo. Que a minha melhor amiga a gente se conheceu no Jardim 1. Não sei se ainda chama Jardim 1, mas né, de 3 para 4 anos. Eu fiz 4 anos no meio do Jardim 1. Então a gente cresceu juntas. Literalmente todos os momentos da minha vida ela estava lá. E aí a gente estudou juntas até o Jardim 3. E depois a gente passou 7 anos, sei lá, até a 7ª série, até os 14 anos, sem estudar juntas.
E aí depois ela voltou pra minha escola. Mas mesmo nesse tempo, a gente fez tudo juntas. A gente... nossa família, as famílias são católicas, então a gente fez a primeira comunhão juntas, a gente comemorou juntas, a minha família conhecia dela. Até hoje é assim, todo aniversário do meu irmão, da minha irmã, agora na pandemia não, né? Mas ela vinha aqui pra casa, da mãe dela, eu ia pra casa dela. Aí a gente fez o ensino médio juntas, aí no ensino médio ela começou a namorar um menino que eu não gostava, aí a gente deu uma esfriada na amizade. Mas mesmo assim, antes disso, a gente tava na escola, eu ia pra casa dela quase todos os dias, ou ela ia pra mim, a gente passava o dia fazendo vários nadas, a gente falava de morar juntas, ela fazia viagem comigo, com a minha família, era bem assim, e inclusive na faculdade, a gente estudou numa mesma faculdade, uma época em cursos diferentes, a gente se via quase todos os dias que a gente estava na mesma faculdade, tendo aula no mesmo dia, a gente tinha, toda terça-feira a gente ia pro mesmo bar, todo dia, e agora a gente as duas mudaram de faculdade, nós duas fazemos psicologia na mesma faculdade, só que ela um semestre na minha frente. E é muito esquisito isso, porque antes, né, a gente vai crescendo e não tem mais todo esse tempo do mundo, igual a Elisa falou. E pra mim foi uma crise quando a gente começou a não passar tanto tempo junto, porque eu falava, será que a gente parou de ser tão amiga? Tipo, ela foi da minha de casamento comigo, do casamento da minha irmã, tipo, será que agora a gente deu uma esfriada na relação? E não, era só coisas da vida, mas eu tive esse momento de entender que tá tudo bem, a nossa amizade só tá mudando. E aí, eu até falei isso com ela ontem, né? Ontem foi dia dos namorados, estamos gravando aqui no dia 13. E ela postou uma foto com o namorado dela falando, ele mudou minha vida, o namorado dela de hoje em dia eu gosto. Aí ela, ele mudou minha vida. Eu, claro que mudou, antes você tinha mais tempo pra passar comigo, agora você não tem. Aí eu falei, brincadeira, mas é porque é isso, a gente vai vendo. Então a gente já até comentou que como a gente cresceu juntas, a gente tinha os principais rituais, assim. Então eu vou pra casa dela, a gente pegava um copo grande pra dividir a coca, a gente já sabia como é que era a dinâmica. E aí quando chegou o namorado dela, mudou, porque, tipo, era mais uma pessoa, mesmo que eu tivesse com eles tranquilamente. E foi um entendimento, tipo, não muda a nossa amizade, porque agora a gente não passa mais tempo juntos. Menos tempo juntas, não muda, porque ela tem outra pessoa na vida dela. Mas é isso, é de entender até onde vai, porque eu acho que quando a gente, igual no primeiro relato, quando de repente a vida da sua amiga muda, e aí a gente não consegue mais se adequar, tá, eu não tenho mais tanta atenção, não mudou o vínculo. Tá, eu não sei todas as coisas da vida dela, mas não mudou o vínculo. Aí a gente tem que ligar um sinal de, será que eu realmente estou numa relação saudável? Porque a gente tem que entender que a outra pessoa tem a vida dela. E mesmo se ela não estiver numa outra relação, ela tem a faculdade, ela tem outros amigos, e tá tudo bem as pessoas terem outros amigos. Não deixe de ser sua melhor amiga, porque ela tem outras pessoas na vida dela. Se ela tivesse só você e você tivesse só ela, a gente podia pensar o que estava acontecendo. Porque nós somos sociais, gente, tá tudo bem. Então, eu gostei muito de ouvir esses gols, porque antes era pra mim isso, a gente tinha que manter nos gols. E pra mim, hoje, a gente tá muito mais gols do que antes, porque hoje a gente entende que cada uma de nós tem a sua individualidade, que vão ter coisas que vão acontecer comigo que eu vou contar pra ela, tipo, meses depois, mas a gente continua entendendo que o nosso carinho não muda. E antes a gente fazia esse esforço de colocar cada caixinha, tipo, olha, a gente é melhor amiga porque a gente faz tudo juntas. E não precisa. Então, vamos para os próximos ouvintes de voz e vamos ver o que a Bianca e a Marina têm para nos contar. Oi meninas, tudo bom? Amei o tema. Olha, isso sempre foi algo muito assim, presente como pressão, né? Como eu me pressionando ser amiga perfeita e também colocando muita expectativa nos meus amigos, né? Sempre considerei as pessoas muito fácil e rápido, mas verdadeiramente da minha parte. Então, a gente consequentemente acha que o outro deve ser assim, né? E não. E acontece que a gente se magoa por colocar essa responsabilidade no outro, né? Então, acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre o fato da gente ficar muito chateada por o outro não fazer o mesmo que nós. Sendo que a gente começa a refletir se as nossas ações estão certas, né? E sim, porque são as ações que deixam a gente bem em relação à nossa amizade, né? Em como a gente age em relação ao outro. A gente acha que é legal ser
de tal maneira, e não tem por que a gente deixar de ser só porque o outro está sendo da maneira dele. Mas também saber dar limites para isso, né? Isso que sempre foi a minha dificuldade, até hoje eu me deparo com isso, com as expectativas que eu coloco no outro, como se deveria fazer o mesmo que eu faço, sendo que não. Ao mesmo tempo, eu saber, né, o limiar, né, tipo, até onde qual vai ser o meu limite também, sabe, de chateação, de passar por cima, de conversar várias vezes com a amizade. Então, isso tem sido, até hoje, algo que eu me deparo para aprender a dar limites. Não sei se eu fui muito prolixa, se eu consegui, assim, trazer essa reflexão, mas o ponto principal é até quando também a gente vai ficar se dando a desculpa, né? De tipo, eu não posso ficar botando a minha expectativa no outro. Mas também, né, ter a reciprocidade, saber os nossos limites dentro da relação, ver se o outro, mesmo com a conversa, tá repetindo as mesmas atitudes que deixa a gente chateada numa relação. Então, saber essas nossas premissas também. Oi, Bianca. Então, esse tema de melhor amiga e a pressão que existe por trás disso mexe muito comigo. Eu tive que, há um ano atrás, eu rompi uma amizade de 10 anos quase, porque existia muito essa pressão, essa cobrança de que eu devia fidelidade, sabe? De que eu não, assim, rolavam situações de estresse, de constrangimento, simplesmente por fato de eu ter outras amigas, de eu encontrar com outras amigas. Era uma cobrança exagerada, eu ficava muito tensa e qualquer coisa que eu falava que não agradava era motivo de briga. E eu fui me podando até o momento que eu já não me sentia mais eu perto dela. E eu rompi essa amizade, assim, que foi uma coisa muito dolorosa, porque era uma pessoa que eu tinha muito carinho, era uma amiga muito especial, mas isso já não se aplicava mais pra minha vida, né? Que as amizades têm que ser mais leves, mais fluidas, pra agregar. É isso, beijo. É bem interessante que elas trouxeram, porque eu acho que são realmente, acho que esses lugares de valores que vão se construindo, que a gente foi conversando ao longo desses, né, dos outros áudios, das nossas conversas aqui. Eu acabei lembrando de uma amizade que, enfim, tinha muito essa cobrança sobre mim de não, mas você tem que ser minha melhor amiga, mas melhores amigas têm que fazer isso. E eu ficava, mas como assim você sai com outros amigos e não me chama? Eu ficava, mas eu não preciso, não é nem minha casa, como que eu vou chamar? Não sei como funciona isso, a gente não precisa viver colada. E eu acho que tinha que ter uma conversa. Eu não sei se hoje eu lidaria da mesma forma que a Bia lá, adolescente, lidou, né? Mas hoje eu vejo que poderia ter sido muito mais conversado. Eu tinha umas questões de ter medo de conversar, de colocar meus limites, de falar, então, não tá confortável, então, não tá tudo bem. Eu me lembrei agora que a minha mãe sempre fala, até aí tudo bem, né? Então, assim, desenvolver esse até aí tudo bem, mas a partir daqui não tá tudo bem. Inclusive, tô com a camiseta do Até Aí Tudo Bem. Ai, maravilhosa. No podcast. Que é muito complexo isso, né? A gente acaba, às vezes, eu acho que criando várias fanfics e coisas, que muito disso do que as pessoas foram falando foi de trazer várias histórias que estavam acontecendo na nossa cabeça, mas a gente não conseguia externalizar. Eu acho que tem uma questão da gente, como mulher, não conseguir externalizar nossos desejos, nossas vontades, porque, poxa, a gente vai se amar, amiga? A gente vai ser chata? E se eu chatear a outra pessoa? Eu gosto muito dela, eu tenho muito carinho por ela, mas isso aqui não vale pra mim. Então eu acho que tem muito desses pontos, assim, pra gente compreender e perceber que tá tudo bem, assim. Tem-se esse medo muito pra gente, como mulher, de ser egoísta, né? Então acho que por isso também a amizade se torna um vínculo desafiador pra gente estabelecer. E tem que saber a maneira de falar também, né? Porque às vezes faz mais sentido romper amizades, mas às vezes, não sei, dependendo da sua liberdade com outra pessoa, às vezes é uma forma de ensinar também, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela tá fazendo aquilo, às vezes ela nem sabe que ela tá cobrando e tal. Eu sempre tive muitos problemas com isso, assim, de cobranças, mas eu sofria muito. Hoje em dia, isso não me atinge.
É impressionante, assim, tipo, a cobrança eu não, assim, de maneira alguma me atinge, porque eu digo, olha, não tá fazendo sentido isso que você tá falando, tipo, não existe isso, não é assim que a gente mede o amor, não é assim que a gente mede o carinho. Vamos entender, sabe, tipo, óbvio, fala com carinho com a outra e tal, mas entender o papel também. Às vezes o nosso papel é também falar para a pessoa que, olha, assim não tá funcionando. Vamos resolver, vamos tentar lidar com isso, vamos tentar conversar sobre isso e não também podar, porque o problema do sentimento negativo não é ter o sentimento negativo, ao meu ver, é você deixar que isso te defina ou deixar que isso estrague o relacionamento de vocês. Acho que quando você se abre e fala, olha, eu não acho que é certo, mas eu tô sentindo ciúmes porque você conheceu tal pessoa e eu tô vendo que você tá saindo com ela. E também olhar, né? Será que eu tô realmente deixando minha amiga de lado? Porque também acontece isso. Às vezes, no calor da emoção, conhece uma outra amiga, acaba saindo mais com ela, ou então não, minha amiga tá viajando. Então, acho que é realmente entender, interpretar qual que é a coisa correta. Eu acho que essa é a parte mais difícil. É a autocrítica, de olhar para si mesma e eu estou errando com a minha amiga? Eu estou fazendo alguma coisa? Eu posso melhorar alguma coisa? Ou então, não, minha amiga está viajando e tal. Acho que essa parte também é super difícil de fazer. Mas pode ser válido, né? Eu acho que é isso de muito conversado. No próximo podcast, inclusive, eu vou com a Júlia, eu falei muito sobre a questão de que minhas amizades, eu sou uma pessoa que precisa de um tempo. Então, as únicas pessoas que eu falo diariamente, assim, que eu considero amigas, inclusive, é a Bia e a Elisa, porque, assim, a gente fala sobre trabalho, a gente fala uma fofoquinha ali, a gente volta pro trabalho. Então, são pessoas que eu falo diariamente, mas eu tenho muita dificuldade. Se eu não convivo com a pessoa, hoje em dia eu convivo só com a minha família, eu não consigo ter esse vínculo sempre. E aí, né, hoje eu vou aproveitar a amizade de gols e vou falar só da Giovana. Isso foi uma coisa que pra mim, era muito difícil explicar para as pessoas isso. E aí eu fui percebendo que com o tempo ela entendeu isso, de que eu sou a melhor amiga dela, mas nem sempre eu tô ali respondendo. E aí eu acho engraçado que é muito essa forma de falar. Então, de que quando às vezes eu tô muito ausente, ela pergunta, eu sei que você é assim, eu só quero checar, tá tudo bem mesmo? Você só tá tirando seu tempo? Ou tá acontecendo alguma coisa? Aí eu falo, não, tá tudo bem, você tá tirando meu tempo. Ah, então tá bom. Porque antes eu me sentia muito cobrada. Então eu ficava muito, mas será que eu preciso dar mais atenção? E aí isso foi uma coisa que eu também aprendi com o tempo. De que existem outras pessoas que precisam mais desse afeto diário. Então eu fui aprendendo a forma de dar esse afeto para todas as minhas amizades. Principalmente essas amizades que eu tenho mais vínculo. Sem que fosse uma cobrança para mim. Então, hoje a maioria dos meus melhores amigos eu falo, é uma mensagem de oi, bom dia, eu te amo, você é incrível. E aí se a pessoa responder, daqui a um mês talvez eu responda. Então, às vezes eu nem sei o que está acontecendo na vida da pessoa, vou saber daqui 6 meses. Mas eu já acho que eu já criei esse espaço de explicar para a pessoa que eu sou assim, mas também de entender que às vezes, né, é aquilo que a Bia falou da flexibilidade. Eu vou precisar um dia mandar uma mensagem, porque às vezes a minha amizade, minha amiga, precisa daquilo. Eu acho que é muito isso de você entendendo que vai mudando, né? Eu sempre gostei muito de falar com muitas pessoas, e aí pra mim é muito difícil esse negócio de ter uma melhor amiga. Eu sei que eu tenho, eu sei quem são, só que eu me sinto mal de falar, tipo, você é minha melhor amiga, fazer um post, minha melhor amiga. Porque eu sei que tem outras pessoas que também são minhas melhores amigas que vão ficar, mas eu sou sua melhor amiga. Eu falei, tudo bem, pode ser minha melhor amiga. Mas é porque é difícil pra mim administrar isso. E eu considero muita gente, muitas pessoas assim, intensamente. Eu sou uma pessoa muito fácil. Eu me identifiquei muito com a Bianca. Ela falou, porque eu considero muito, muito fácil. Eu mesma. Hoje já é mais difícil. Eu percebi que desde que eu entrei na faculdade isso foi meio que mudando. Só que foi algo que eu tive que administrar comigo mesma, porque ao mesmo tempo que eu queria ser amiga de todo mundo, não dá. Não é assim que funciona. Não é porque eu não quero, é porque as relações não são assim. São relacionamentos, então tem que ter uma construção. Então é muito legal ver como que as amizades vão mudando com o tempo. E antes pra mim isso era uma coisa ruim, tipo, como assim a gente vai mudar?
A gente não é mais amiga? Como assim? Só que não é assim que funciona, né? E é bom mudar. A gente, a cada dia, aprende coisas novas. Então, nós mudamos com nós mesmos, quem dirá com os outros. Sabe o que eu percebi no meio disso tudo? Assim, é bem isso, que não tem conceito. A gente falou logo no início, né? Eu falei, Mabê, me explica qual é o conceito, o que significa pra ti amizade? E é isso, acho que pra cada uma de nós vai significar algo. Então, quando a Mabê fala, olha, eu sou uma pessoa que eu sei que tem umas amigas ali que são fofoqueiras, eu não vou fofocar com elas sobre a minha vida, mas eu, claro, vou fofocar, porque fofocar edifica. Então, vou lá fofocar sobre outras coisas. Então, eu acho que tem... E aí a Carol falou, com a Giovana eu sei que eu sou dessa forma. A Giovana me conhece dessa forma. E aí eu acho que as meninas, né? A Bianca, a Bia, enfim... muitas charás minhas aqui nesse podcast, nesse episódio. Foram trazendo bastante sobre esse lugar que... Olha, eu sei que eu sou uma pessoa que acaba cobrando demais. Ou eu sei que eu sou uma pessoa que acaba entregando demais. E eu acho que isso é muito importante pra gente ir reconhecendo e até sabendo um pouco mais sobre a gente, né? Porque estar em relação, a gente também vai... Ao estar em relação, a gente também vai aprendendo sobre a gente, né? Esse autoconhecimento não precisa ser quando você tá sozinha, no processo terapêutico. Não, quando você tá se relacionando com as outras pessoas também, acaba que você tá se conhecendo mais, entendendo mais sobre você, teus valores, como que você gosta ou não gosta de se relacionar, os vínculos que fazem mais sentido ou menos pra ti, pra conversar sobre assunto X, Y, Z, enfim. E aí, as próximas convidadas, né, as próximas mulheres de vozes que compartilharam com a gente, falaram justamente sobre isso. A Lorena fala que ela sempre teve uma amizade que foi amiga dela e elas faziam tudo juntas. Só que depois de um tempo ela viu que se distanciou, que não fazia mais sentido. Porque era uma pessoa que ela tinha um contato diário, mas não tinha mais uma troca. E aí elas duas viram que era melhor dar um tempo. E foi assim, de uma forma saudável. E aí a Laura já conta uma história que foi bem mais complicada, que ela tinha uma melhor amiga, era algo leve, só que depois se tornou uma via, assim, muito pesada. E aí elas não sabiam como se administrar, né, como administrar isso, e ficou muito pesado pra ela. E aí sempre quando ela ia compartilhar os sentimentos dela, tinha esse peso que não era validado, mas quando era da amiga ela tinha que carregar nas costas. E como que isso pode impactar também, né? E aí ela falou que tinham várias outras coisas fortes que aconteceram na relação. E também a Marina fala que durante a pandemia ela acabou se distanciando de várias amigas porque tiveram momentos ruins e acho que cada um viveu a sua individualidade. E aí ela entrou para terapia e depois ela entendeu que foi uma escolha, que ela conseguiu ter uma escolha de realmente estar deixando isso um pouco de lado, que ela sentia culpa, mas que agora no processo da terapia ela vê que ela realmente queria viver os seus momentos da vida de outra maneira. E aí a culpa agora anda bem melhor pra ela. Eu amei isso da escolha que a Marina trouxe, porque é uma questão de autorresponsabilidade importante, que a Mabê já tinha falado. É uma questão de responsabilidade afetiva com esse outro, porque quando a gente entende, estou fazendo isso de uma forma intencional, me responsabilizo sobre isso. Eu entendo também que eu acabo, então, precisando dar esse retorno pra essa outra pessoa, né? E não com um lugar de culpa. De um lugar de, putz, não fui essa amiga que eu tinha que ser, eu sou a pior amiga de todas, então ninguém vai me amar, sabe? Não vou ter nunca amigos. Não, olha, eu sou dessa forma, eu estou escolhendo isso, porque no momento tá fazendo mais sentido pra mim. Pode ser que amanhã não faça mais, e tá tudo bem. Então, acho que quando a gente coloca essa pressão por trás dessa amizade, e qualquer vínculo que a gente tem muito isso como mulher, né? Eu tenho que ser perfeita em tudo, eu tenho que dar conta de tudo, de todas as amizades, estar plena ali. Muitas vezes a gente acaba se moldando, eu vejo muito isso no processo terapêutico com vários clientes. Clientes se moldando pra fazer sentido pra aquela relação. E isso cabe muito pras amizades. Então, eu vou colocando máscaras, vou me retirando daquele vínculo pra que aquele outro me aceite. Porque eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser descontraída. Enfim, tem vários tenho aqui que a gente como mulher tem que estabelecer que às vezes não fazem sentido algum pra gente. E aí a gente tá lá constantemente fazendo e às vezes nem é como escolha, que eu acho que a Marina trouxe isso, né? Então, é um lugar realmente de tenho, é assim, é lei, regra, que nunca foi escrito, nunca foi colocado em nenhum lugar, mas parece que a gente tem que fazer isso. Então, eu acho que é um lugar de muita libertação quando a gente fala, e muita revolução quando a gente fala assim, não tenho que ser essa melhor amiga. Eu também não tenho que... Tá tudo bem quando aquela pessoa também não é a minha melhor amiga. Tá tudo bem quando esses lugares vendem pra gente a amizade de todas. E eu não sou.
E a gente não tem, eu não tenho esse vínculo, ainda não conheci esse vínculo, pode ser que daqui a pouco eu conheça, pode ser que eu nunca conheça, mas eu tenho outros, isso faz sentido pra mim até agora, então eu acho que criar essa outra perspectiva, né, torna isso muito mais leve do que esse mundo perfeitinho que acabam querendo que a gente viva. E que a gente vê muito isso, acho que as redes sociais acabam criando muito também isso, né. A gente vê a galera das redes sociais agora na pandemia, a gente tá vendo. O povo continua saindo, as pessoas continuam postando, ainda fazendo não sei o que, challenge, fazendo... Quando a gente vê, a gente fala assim, só eu. É realmente assim, sou a única que não tô cumprindo com esses scripts que criaram pra gente. E não, acho que tem muita gente compartilhando isso, só que fica tão nisso de performar, criar, estabelecer, se culpar, que aí fica tudo muito pesado, né? Então, me gerou vários insights esses últimos áudios, essas últimas mensagens também. Eu achei interessante que também teve aquele aspecto de culpa, né? De se culpar por não estar sendo aquela pessoa, de não conseguir performar aquela amiga perfeita. E ao invés de... Tô falando isso, mas aconteceu comigo também. Mas ao invés de a gente buscar como é que funciona a nossa relação de amizade. Que eu acho que isso vem muito, igual a Bia falou, de uma comparação. Por que aquelas amigas fazem isso e elas são super, né, friendship goals, e aí eu não faço com a minha melhor amiga, então eu não sou friendship goals. Como é que eu faço pra me encaixar nesse padrão? E eu me culpo porque não tá sendo assim. Então como é que deveria ser? E ao invés de você olhar pra você e falar, mas é que isso não faz sentido pra mim. Acho melhor ser de outro jeito. Vamos conversar? E agora, assim, tem mais áudio, gente? Tem. Então, agora tem mais 3 pessoas. Mas inscritos também. A gente falou, isso daqui foi o que mais teve gente falando. Então, a gente agora vai escutar um pouquinho do depoimento da Letícia, da Carolina e da Luísa. Bom, a Letícia, ela comentou, né, falando que já foi por muito tempo uma amiga tóxica e que os amigos dela foram bem perseverantes em continuar com ela. Legal essa percepção, que às vezes a gente, né, espera. E a Carolina falou que teve um amigo que nos conhecemos aos 15 anos em um curso de menor aprendiz e éramos super parceiros. E fizemos o vestibular juntos e cada um foi seguir sua carreira dos sonhos. E a faculdade um do outro era 15 minutos. No primeiro ano seguimos super amigos e sempre foi assim. E sempre considerava eles o melhor amigo. Mas depois, no terceiro ano da faculdade, vi que não era mais assim, não era mais recíproco. Na banca do meu TCC, ela estava falando, ele chegou atrasado, me abraçou e foi embora porque tinha uma festa. E no início do terceiro ano, quando vi que o negócio não ia bem, foi quando tivemos uma briga e desatei a chorar. E aí ela achava que ele era a única amizade possível que ela já tinha... E ela achava que ele era a única amizade possível e que ela já tinha não tinha mais pique para outros amigos. E aí quando aconteceu isso, deles brigarem tudo, ela pareceu que um pedaço do coração dela tinha ido embora. E aí foi quando ela viu que essa amizade poderia ter acabado e para ela abriu portas para outras oportunidades. E aí a Luísa também fala que é normal, tipo, terminar amizades e que essas coisas acontecem e... Eita, gente, saiu rapidinho. Perdão. Que é normal essas partes de terminar a amizade, que todo mundo passa por isso, que essas coisas acontecem e que mesmo quando você termina uma amizade ainda tem essas recaídas, né? De, nossa, que pena que terminou. E que até hoje ela também sofre um pouquinho por isso. Eu acho muito legal nesses relatos que a gente tem traz muito isso, né? A amizade pode ser tóxica, inclusive o final da amizade. E eu acho que uma coisa que me fez muito perceber as amizades que faziam sentido na minha vida, até os rompimentos que faziam sentido na minha vida, foram os rompimentos saudáveis, porque um rompimento não precisa, a gente ouviu muito dos rompimentos não saudáveis, mas não necessariamente eles precisam ser tóxicos ou precisam ter, a Elisa sempre fala, né, um final hollywoodiano. E aí a Bia falou, né, da pandemia, que a gente fica acompanhando as pessoas, e comigo aconteceu um fenômeno na pandemia que foi eu acompanhar as pessoas que eu tinha rompido a amizade. E aí, às vezes a pessoa falar, nossa, gosto muito de te acompanhar. Mesmo a gente não voltou a ser amiga, a gente não voltou a conversar todos os dias. Mas eu guardo um carinho por você, eu sei que a gente foi importante, tá tudo bem a gente ter rompido. E ao mesmo tempo, esses dias eu tenho um grupo de amigos, são todos homens. E aí eles tinham um grupo que eles falavam, era a inicial do nome de cada um.
Só que um deles tinha a mesma inicial que eu. E aí eu falava que eu ia roubar o lugar dele. Acabou que esse menino realmente saiu do grupo. E aí ficou o meu nome. E aí, só que eu não falo mais com eles, porque pandemia, eu já não era boa nisso. E aí esses dias eu mandei mensagem pra eles, eu tô com saudade, vocês são, né, eu falei o nome do grupinho. E aí um deles falou, o meu carinho por você não diminui. Eu tô te vendo daqui e eu tô orgulhoso de quem você tá se tornando, eu tô orgulhoso de tudo que você tá fazendo. E eu não preciso estar presente pra sentir que eu sou seu amigo, eu não preciso estar te cobrando uma coisa. Eu tô te acompanhando e eu ainda acho uma honra ser seu amigo, mas assim, tá tudo bem, eu sei que você tá seguindo o seu caminho, eu tô feliz por você. E eu acho que é muito isso, a gente perceber, talvez a amizade nem precisa ser rompida, mas a gente olhar pra pessoa e falar, ela tá seguindo um caminho incrível e eu não tô presente naquilo. Mas eu gosto tanto dessa pessoa ao ponto de ficar feliz por ela. Porque eu acho que muito dessa dependência, dessas coisas que a gente vê muito, que a gente faz pelo outro, às vezes ele não faz pela gente. E aquilo perde sentido. Mas não é porque perdeu o sentido agora que deixou de ter carinho. Então acho que é muito isso, de olhar. Eu gosto muito, a gente olhar pra si mesmo. Eu gosto muito dessa pessoa. Mas por que eu não fico feliz quando ela tá feliz com outras pessoas? Por que eu não fico feliz quando ela tá realizando, mas eu não sou a primeira pessoa a saber? Eu acho que às vezes a gente precisa ter esse olhar. Porque sentir ciúme, gente, a gente tá ali pra sentir. Qualquer sentimento quer dizer alguma coisa. A gente não pode só fingir, não tô sentindo ciúme. Porque aquilo vai crescendo na gente. E é muito um olhar pra si, porque a gente realmente aprendeu que se era nosso amigo, a gente precisava saber de tudo. E isso pode pegar na gente. Mas eu senti isso daqui, eu senti essa raiva, eu senti essa tristeza, eu me senti abandonada. Mas olhar pra isso, porque às vezes a gente cria um cenário catastrófico na nossa cabeça, e quando a gente vai olhar, a gente fala, mas isso não é uma catástrofe pra mim. É uma catástrofe pra amizade que me ensinaram que eu deveria ter. Mas pra nossa amizade, talvez seja super saudável. Perfeito, gente. E aí, eu acho que, né, isso que vocês estão trazendo me faz até pensar já que a gente pode já entrar no próximo quadro, que é o Burning Book. Burning Book. Porque quando a gente foi conversando assim, de fato, eu vou jogar nesse Burning Book, então, esse momento em que a gente não aguenta mais o que as pessoas estão, né, o que socialmente estamos vivendo quanto ao tema do dia, que é essa pressão por amizade. Vou colocar definitivamente esse lugar da perfeição e da culpa pra gente como mulher, sabe? Vamos libertar essa culpa, porque ela só, assim, é uma emoção, faz parte, mas toda hora a gente tá sentindo como a gente sente e ter que estar vivendo essa amizade, ter que estar vivendo essas várias relações, não dá. A gente vai ficar exausto, a gente vai ficar cansado. Então eu quero colocar nesse Burning Book essa emoção que nos consome mais do que talvez deveria, porque querendo ou não, a culpa, ela é uma emoção muito social. E vocês, meninas, o que vocês vão colocar nesse Burning Book de hoje? Pra mim, no meu Burning Book, eu vou colocar... não sei se pode ser considerado isso, mas é meio que uma normalização que existem, sim, vários tipos de amizade. Dessa idealização da amizade perfeita e da única melhor amiga. E é muito isso que a Mabê falou. Então, que sim, tem uma amiga que você vai estar mais suscetível a escutar conselhos, outras que você vai estar mais suscetível a sair. E normalizar isso. Uma pessoa não precisa ser completa e fazer a amizade 360. Tá tudo bem se uma pessoa tiver um dom maior pra uma coisa e outra pro outro, sabe? O meu Burn Book eu vou colocar um filme que representa essas relações tóxicas, que pra mim é Noivas em Guerra. Que elas são tão amigas que elas querem fazer tudo juntas, até que, né, pra quem nunca viu o filme, elas sempre tiveram o sonho de casar. E aí elas tinham tudo planejado. Só que elas não podiam casar no mesmo dia, né? Que uma ia ser madrinha da outra. E aí, por uma reviravolta, o casamento delas é marcado no mesmo dia, no mesmo lugar. E aí, isso causa uma guerra entre elas, porque quem ia desistir para a outra conseguir o casamento ideal? Quem ia mudar de data? Quem ia mudar de lugar? E aquilo, pra mim, é a própria mostrando isso. Eu preciso que aquela pessoa seja feliz comigo, até que elas começam a brigar tanto, que elas começam a sabotar o dia uma da outra, pra realmente ver quem ia ganhar. Então, acho que é um filme que eu assistia muito e achava incrível a amizade delas, mas depois eu fui pensar em, gente, como assim você sabota a pessoa que você disse que é sua melhor amiga? É estranho, né? Acho que pro meu Burn Book eu vou colocar essa pressão do você precisa falar comigo o tempo todo, se você é minha melhor amiga, porque a gente tem que entender que as pessoas têm o seu tempo
E se você procura alguém que fale o tempo todo com você, talvez você deva procurar realmente uma amizade que tá disposta a isso, porque tem gente que tá ali de boa e tem mais esse perfil e não querer encaixar a pessoa que tá próxima de você para aquilo que você quer, para as suas expectativas. Ai, total, acho que isso das caixinhas, né? Quando você tava falando, talvez você deva, eu já falei assim, talvez, eu já tava completando, talvez você precise de ajuda. Por quê? Que já é uma indicação pro próximo quadro, que é fofoca de banheiro. Fofoca de banheiro. Não sei se vocês já leram, as meninas já ouviram falar sobre esse livro. Eu estou lendo ele, estou apaixonada por ele. Eu já falei isso para vários clientes, que talvez você deva conversar com alguém, que é um livro muito bacana, assim, de uma terapeuta que fala sobre o processo terapêutico dela, mas também dela como psicóloga e das relações que ela vivenciou ao longo da história dela. E eu acho muito bacana porque é isso, assim, humaniza as pessoas mesmo. Deixa desse lugar de, nossa, tem que isso, tem que aquilo. Ah, putz, errei, falhei mesmo naquela, hein? Ai, tava querendo esconder alguma coisa. Ah, essa aqui eu fui rígida demais. Não, aquilo ali, aquela pessoa vacilou mesmo, né? Ah, eu senti por ela ali um lugar de muita raiva, muito ódio. Então, acho que viver esse lugar realmente, sentir essas emoções, de também, em alguns momentos, vários momentos, não acertar sempre, não corresponder com as expectativas de todo mundo, é super natural. E eu acho que a gente tenta fazer com que isso não aconteça, a gente tenta colocar debaixo do tapete, né? E isso vai virando depois um monstrinho pra gente, porque quando a gente vai olhar pra aquilo ali, vira um terror mesmo pra gente. Então, fica aqui a indicação, talvez você deva conversar com alguém, que é um livro incrível, pra quem, enfim, gostar de contos, mas também, assim, acho que até pra gente que faz psicologia é muito bacana. O meu fofoca de banheiro tava pensando, na verdade, fiquei com muita dúvida que trazer pra cá. E aí eu pensei na gente... Sabe aqueles posts que todo mundo faz, muitas psicólogas, principalmente no mês de junho, sobre relacionamentos? Você precisa se escolher antes de escolher outras pessoas. Você precisa olhar os seus valores antes de deixar uma pessoa entrar na sua vida. Você precisa saber o que você espera de uma relação. Eu vou te convidar hoje a olhar esses posts e pensar nas suas amizades. Porque a gente esquece que a gente também pode fazer isso na amizade. Porque se a gente coloca o goals, que é fora de nós, talvez não faça sentido, talvez não seja o seu goals. Talvez o seu goal seja ter uma melhor amiga que você fala a cada 15 dias, que você vê a cada 15 dias. Então, olhar para os seus valores, olhar para o que faz sentido para você. Porque se esse ideal é uma coisa que não te faz bem, que te desgasta, que faz aquela amizade virar uma coisa pesada, então por que continuar nesse padrão de amizade? Então, eu acho que é muito olhar para as pessoas que você está deixando entrar na sua vida. Eu acho que a gente fala muito de relacionamento, mas a amizade, às vezes, a gente deixa entrar tão rápido que a gente esquece que a gente pode escolher também. E aí, pensando nisso, também vou indicar um filme pra gente ver, é de romance, mas viver com viés de amizade, que é Um Dia, que no final, né, acabam juntos. Mas eu acho muito interessante que é uma amizade que dura anos. E a gente vai vendo quanto tem aquele momento de puxar a orelha e falar, olha, eu não tô concordando com o que você tá fazendo, eu tô preocupada com você. Ou então de, nós temos regras nessa amizade, eu faço isso, você faz aquilo. Às vezes passar um ano sem se falar e só se falar naquele dia que representa pra vocês. Então, pra mim, é um filme que vai mostrando muito esse amadurecimento de uma amizade e esse momento de falar, tá, eu tô vivendo esse momento, essa pessoa tá vivendo esse momento. Às vezes a gente tá mais afastado, que não quer dizer que daqui a um ano a gente não possa reatar. A minha fofoca de banheiro é mais voltada pra filmes e séries. Tem uma série que falta 2 episódios pra eu terminar, então não sei como é que termina. Mas ela é muito boa até onde eu assisti, que é aquela Melhores Amigas, que fala justamente sobre essa construção da amizade, mas como elas vão crescendo, né? E é muito legal que vai indo, tem um flashback. É muito legal como as histórias se conectam. Tem também um filme que pode parecer nada a ver, mas só aí que me deu o estralo que você não precisa estar presente o tempo inteiro, que foi com o filme de Sex and the City. Porque quando eu assisti, as meninas estão cada uma vivendo sua vida e elas se encontram pra fofocar. E aí é engraçado, porque geralmente nos filmes mostram como que elas têm que estar o tempo inteiro juntas. E aí, pelo menos na série, mostra mais isso, que as pessoas elas não têm que estar o tempo inteiro juntas. E aí elas se reúnem e falam da vida delas. E também tem uma série que é bem teenager, mas eu acho muito legal, que se chama Eu Nunca, da Netflix. E lá tem uma construção muito legal de como a pessoa, né, a protagonista, ela vacila assim com a amizade, mas que foi uma coisa que a Mabê falou,
que tem um por trás dela ter vacilado. E aí isso aparece, vai contextualizando. Muito legal. Inclusive, chorei até quando eu terminei de ver essa série. Essa série é muito fofinha. Eu queria também indicar aqui uma série que, pra mim, ela é uma série de bem jovenzinha também. Chama The Bold Type. Ela tá na Netflix, são 4 temporadas. São 3 meninas que são amigas, né? A Jane, como é que é? A Jane, a Kate e a Sutton, isso. E as 3 são melhores amigas, assim, elas trabalham numa revista e numa magazine, assim, de moda. E, assim, é uma vibe meio Sex and the City pra quem tem uns 20 e poucos anos. É super irreal, várias coisas, assim, mas e é divertido, é aquela coisa pra você assistir mesmo e desopilar. Mas a parte das amizades delas, eu gosto bastante. Porque elas são muito leais, as 3, né, são muito leais. Tudo que elas fazem é para ajudar a outra. Elas têm muito amor e muita vontade de ver, assim, realmente revigorar, sabe? Você vê que tudo que elas podem fazer pro bem da outra, elas fazem. Então, se uma tem um sonho, elas tentam ajudar de alguma forma, elas ficam felizes. Se tá triste, elas ficam tristes juntas. Então, acho que é uma série divertida de assistir nesse sentido, porque pra mim é muito isso, assim, as relações elas precisam ser dessa forma. Elas têm um pouco essa coisa forçada de estarem o tempo todo juntas, sendo que elas moram em Nova York, a gente sabe que não é bem assim tão fácil, mas elas, enfim, trabalham no mesmo local, então tem essa parte de ter ali uma constância física. Mas, real, assim, é muito legal olhar pra amizade delas. É uma amizade muito saudável, uma amizade que quer ver a outra bem, elas brigam, elas discutem, mas sempre tem aquele carinho, tem o viés do a gente tá aqui por você, a gente pode contar com a gente. Então, acho que é uma série muito fofinha de assistir por causa disso. Inclusive, eu vi essa série, as 4 temporadas em uma semana, gente. Que ela é gostosinha, você nem precisa pensar. Eu também, louca, apaixonada na série. E uma coisa que eu gosto nessa série também é que elas respeitam o tempo uma da outra. Então, tem momentos que uma tá passando por uma coisa que as outras não concordam muito, as outras ficam preocupadas. E elas ficam lá, elas apoiam a amiga, elas conversam, tipo, você quer realmente isso? E a amiga fala, quero, elas ficam lá do lado. E aí, quando a amiga fica mal, ou então tem aquela quebra, tipo, não era isso que eu queria, elas acolhem, elas não falam, tipo, te avisei. Exato. Eu falei que você ia quebrar a cara. Não, elas acolhem, elas entendem aquele momento da amiga delas. Eu acho isso muito importante, muito saudável. Elas acolhem todas as coisas, é muito legal isso. É uma coisa muito carinhosa de ver. Eu fiquei pensando muito naquilo, né, de completar ou não. As amizades vêm pra completar a gente, relações vêm pra completar a gente, né? E vocês falando sobre isso, me veio uma ideia de não, assim, a gente não vem pra completar, mas pra somar mesmo. Essas relações aí, né, que nem a gente tá falando sobre escolhas, de entender o que faz, não faz sentido, elas vêm ali pra somar o que que pra gente já tá fazendo sentido naquele momento. E se naquela situação, naquele período, não vai estar vindo pra acrescentar, não vai estar vindo pra, de algum modo, somar, tanto pra gente quanto pra outra pessoa, por qual motivo se forçar a manter aquele vínculo. Então, achei isso muito bacana, porque realmente, assim, as relações deveriam trazer pra gente mais leveza do que mais problemas e mais pressões, né? E pra gente ir terminando e concluindo, assim, nosso papo, queria te convidar, Mabê, pra trazer um recado final para as nossas mulheres de voz, nossas ouvintes, de Mabê pra elas, delas pra Mabê, assim, uma conversa direta, que é o Momento Textão. Momento Textão. Então, que você fique à vontade para trazer, assim, o que você gostaria de falar para elas, se você estivesse com elas, um conselho de amiga, assim, já que a gente tá falando de amizade. Boa, acho que eu queria falar primeiro sobre não se preocupar tanto com aquelas expectativas irreais que a gente cria sobre as amizades e sobre as relações, pra gente sempre tentar se focar naqueles vínculos que a gente tem e naquelas pessoas que nos fazem bem. Porque muitas vezes a gente fica tentando reproduzir outras ideias, outras situações e não olha e não valoriza aquilo que está perto da gente e aquilo que faz sentido.
Na vida a gente vai passar por muitas pessoas, a gente tem a possibilidade de conhecer muitas pessoas, então para que perder tempo com pessoas que não vão te trazer o melhor, né? O famoso edificar aí que a gente tá brincando, que virou até um termo que a gente tá usando, mas se não te edifica, para que ficar nessa amizade, sabe? Eu acho que é muito sobre isso, assim, é você encontrar... É claro, tem amizades que é muito difícil. Ai, mas eu tô na escola... De novo, estamos na pandemia, mas assim, eu tô na escola, eu tô na faculdade com essa garota, ela tá na minha sala, vou ter que ficar pelo menos os próximos 3 anos vendo a cara dela. Realmente tem coisa que não dá. Então, é o meu chefe, a gente era muito amigo, de repente não é mais. Tem coisas que a gente não consegue quebrar o vínculo tão facilmente, né? Ou mesmo da família, ou mesmo, enfim. Mas como que eu posso lidar melhor com essa situação que não me faça tão mal? E aproveitar as outras relações que me fazem bem. A gente, eu vejo em mim, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito social, eu tenho muitos amigos, poucos amigos, assim, próximos, mas tenho muitos amigos, assim, de uma forma geral, mas eu não sou uma pessoa que fico mandando mensagem do tipo, oi, como é que você tá? E isso é uma coisa que eu percebi em vários momentos da minha vida, que às vezes eu tava me sentindo meio sozinha. E daí eu pensava, poxa, mas, né, eu tô me sentindo sozinha aqui. E aí quando eu olhava, eu falava, tá, mas eu fiz isso pra mim. Ao não criar espaço para as pessoas, eu acabei afastando as pessoas de mim e acabei ficando numa situação meio me sentindo sozinha. Então, às vezes, ao invés de olhar só para o outro, ter realmente essa análise, essa autocrítica, de olhar o que você está fazendo, você está contribuindo para as pessoas se afastarem de você, está contribuindo para aquela amizade, né? Porque a gente quer que o outro seja legal com a gente, mas e você? Você está sendo legal com a outra? Então, seja a melhor pessoa para sua amiga, né? Para os seus amigos. Seja a sua melhor versão, que não é perfeita, mas é o que você pode entregar. E exige o mesmo pra você. Acho que é isso. Eu amei. Achei super... Gente, é isso. Eu vou pra terapia depois daqui, porque várias coisas bateram em mim, assim. Acho que a gente acabou falando de amizade, mas muito mais do que amizade, né? Sobre a gente em relação. Amei demais, Mabê. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por cada palavra dita, pela escuta. Por ter ficado tanto tempo, assim, porque eu sei que a gente acaba falando demais. Mas... Imagina, foi super divertido. Mas é muito gostoso trazer, acho que esse papo com mulheres que também estão nessa construção, que estão buscando, acho que, ter vínculos consigo e com as outras pessoas mais leves e mais saudáveis. Então, foi muito gostoso escutar e trocar com você. Foi tudo, gente. Obrigada e prazer pra você. Eu quero agradecer a Mabê. Foi muito divertido estar com você aqui. Esse seu último depoimento, sua última fala foi muito bonita, Mabê. Então, obrigada por compartilhar, obrigada por ter topado estar aqui com a gente. E foi um prazer te conhecer virtualmente, do jeito que a gente consegue agora. Mas muito obrigada por ter topado estar aqui. Sim, eu queria agradecer demais, Mabê. Essa última fala eu me vi muito em você. Sempre fui uma pessoa também difícil. Tenho muitos amigos, mas difícil de deixar as pessoas entrarem. E tive um momento de me sentir sozinha. E aprender a como isso fazia sentido pra mim. E aí eu queria deixar o último recado de que é uma frase que um amigo a gente fala muito um pro outro, porque a nossa amizade é um pouco atípica. Realmente é uma amizade que é muito forte, mas com semanas de 3 horas de videochamada, uma das poucas pessoas que consigo fazer videochamada e do nada sumir. E a gente fala que da gente só a gente sabe. E da nossa amizade só a gente sabe. Só a gente construiu. E só a gente sabe o que é o nosso goals. E que esse goals não é nem um pouco perfeito. Então eu espero que todas as suas amizades, cada mulher que esteja ouvindo, seja de você e seus vínculos, só você e as pessoas que estão ali sabem. Então não se compare, não tente atingir o ideal, porque às vezes esse ideal só vai fazer mais peso pra você e pras pessoas que você ama. Então é isso, amei, muito obrigada, gente, por essa conversa. Perfeito. Antes da gente encerrar, porque eu vi que vocês já estão encerrando aí, queria pedir pra vocês falarem as redes sociais de vocês de novo, assim, Mabê, onde que as mulheres de voz podem continuar essa conversa contigo, meninas também, repetindo o Instagram de vocês. Está numa nova temporada, então acho que é importante também a gente lembrar disso. Começar por aqui falando que vocês podem continuar me acompanhando no @psi.bianca, ou também vocês podem encontrar a gente, eu e as meninas, num lugar no Instagram mais pra psicólogas, mas tudo bem, vocês podem encontrar a gente lá,
que é o Psis de Voz. Então, temos essas 2 redes sociais pra gente continuar essa conversa. E vocês, meninas, quais os instas ou outras redes de vocês? E, gente, aqui é a Carol. O meu Insta é o psi.carolmenezes. Vou adorar conversar com vocês por lá também. E se quiser achar as 3, até pensei aqui, vai lá no Psis de Voz, que tem um arroba das 3, é mais fácil, só ir lá seguindo. Tudo. O meu arroba no Instagram é ma_b. E no Twitter é @mabebonafé. Tô bastante tempo no Twitter também, então vocês podem me encontrar e a gente conversar por lá. E os arrobas aqui do podcast é @moduspod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Maravilhosa. Gente, eu tenho Twitter também, mas eu sou muito preguiçosa, confesso, no Twitter. Eu vou lá só pra reclamar. Aí, tadinho, as pessoas devem pensar, vão lá pra encontrar umas frases motivacionais de uma psicóloga. Vão estar me vendo sendo a psicóloga de motivacional. Então, não sei se vocês vão querer me seguir. Mas pra gente ir encerrando, então é isso. Muito obrigada. Esperamos vocês nas próximas semanas. Então, a gente tem mais 3 episódios pra essa temporada de amizade. E é isso. Até aí, tudo bem, né, Mabê? Até aqui tá tudo bem. Mas aí a gente vai seguindo aqui, assim. Muito obrigada mesmo pela participação. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui. E a gente vai se falando, vai trocando por aqui. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.